Porque algumas coisas parecem ser tão boas numa época, mas depois elas se tornam um empecilho, um tropeço ou um símbolo falido, alguma coisa que não está mais servindo muito para referência. Algumas instituições até se corrompem. Por quê? Nós podemos ver que Jesus está indo para Jerusalém, chega em Jerusalém. Aí ele entra no templo, isso está em Marcos capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11, Marcos 11, 1 a 11. E agora nós vamos pensar aqui sobre Marcos 11, do versículo 11 até o 14. Marcos 11, 11 a 14. Quando Jesus olha o templo, entra ali e tal, e depois sai e vai para Betânia com seus discípulos. Ele pousa em Betânia, não tinha um hotel, não tinha um resort, pode ser que ele tenha ficado na casa dos irmãos ali, Maria, Marta, ou pode ser que ele tenha ficado no monte. O fato é que depois de manhãzinha ele volta para Jerusalém com seus discípulos e no caminho ele vê uma figueira vistosa ali no caminho, e Jesus estava com fome. Ele não fez o jejum matinal, ele estava caminhando para o templo e vê aquela figueira e se aproxima dela e vê que ela não tem frutos. E Marcos até esclarece que não era a época de frutos. Mas mesmo assim, Jesus, ao ver que ela não tem frutos, ele fala para a figueira: nunca mais ninguém colha fruto de ti. Nunca mais ninguém pegue os seus frutos. E então ele segue para o templo, e se você ler mais à frente, e nós vamos depois falar sobre os textos que vão vir mais adiante, mas se você ver, você vai ver que ele entra no templo ali e ele corrige as pessoas, ele pega e enxota as pessoas que estavam vendendo coisas naquele espaço sagrado. Havia um grande comércio no espaço do templo que estava acontecendo, e Jesus corrige de forma muito veemente, agressiva, aquilo que estava acontecendo dentro do templo, dentro dos átrios do templo. E essas coisas aí, ele amaldiçoar a figueira, e ele no templo tomar essas atitudes ríspidas, nos mostram que na verdade Jesus estava mostrando também o descontentamento de Deus para com a vida religiosa, a vida espiritual daquela sociedade. A figueira, em alguns profetas, ela havia representado a vida do povo de Israel, que não estava produzindo frutos. Uma sociedade religiosa, uma sociedade com várias regras, várias leis para cultuar, para buscar a Deus, uma liderança, instituições que estavam ali, todas estavam em decadência. Mesmo que tivessem regras, leis, práticas, símbolos, mesmo que tivesse ali o templo, tudo aquilo não estava servindo para que as pessoas crescessem espiritualmente. Havia ira entre as pessoas, havia corrupção, havia amor às coisas materiais, havia desprezo para com o próximo. E Jesus está vendo isso, percebendo isso e tenta corrigir aquelas pessoas. Ele sabe que, na verdade, ele também será rejeitado, ele também será perseguido, como os profetas foram. E Isaías havia predito e havia criticado aquela sociedade centenas de anos antes. Ele falou que as pessoas iam ao templo, as pessoas adoravam, faziam sacrifícios, mas o coração daquelas pessoas estava distante do eterno. Não é diferente hoje. Às vezes você pode achar que está se recriminando muito o povo judeu da época, etc. Mas na verdade eles são apenas, vamos dizer assim, um modelo do que acontece com as demais sociedades no mundo inteiro. Eles deviam seguir o único Deus, vivo e verdadeiro, mas as outras sociedades e outras nações seguiam vários deuses,
seguiam várias coisas condenáveis, se perdiam em prisões espirituais também. Ou seja, nem uma coisa nem outra ajuda o ser humano a crescer espiritualmente. O que ajuda o ser humano a se fortalecer num caminho de luz, num caminho de transformação, é seguir a Jesus. Jesus é a essência de tudo isso. O templo ia passar, o templo ia ser destruído. Jesus vai predizer isso daqui mais uns momentos. Ele vai sentar e vai explicar o que vai acontecer com aquele templo e com aquela população. Porém, ele também fala, ele mostra dessa forma que não é para nos prendermos a coisas como um templo, não é para nos prendermos a aparências, como aquela figueira tinha aparência, mas não tinha frutos. É para nós buscarmos a vida em Cristo, é para nós buscarmos a mudança de coração, é para nós nos desprendermos das coisas que ficam nos prendendo, nos segurando numa rotina religiosa, numa rotina espiritual, mas que não está transformando as vidas. Quantas igrejas são até igrejas boas, são pessoas educadas, que leem Bíblia, mas começaram a se prender em tradições, se prender numa cegueira organizacional. Eles estão presos naquelas práticas, naqueles sistemas, naquela burocracia e não estão mais crescendo, não estão mais atingindo a população, não estão alcançando as pessoas de fora da igreja. Eles ficaram em si mesmados. Existem igrejas que começaram bem em épocas da história, começaram alcançando seus países, transformando suas sociedades. Tiveram líderes que impactaram rainhas, impactaram reis. E agora são apenas denominações que estão passando, estão se prendendo em templos, estão se prendendo em práticas que não mais atingem a cultura, não atingem os bairros em que estão, como poderiam estar atingindo. Quando você vê os avivamentos que aconteceram nas igrejas do passado, esses avivamentos não faziam apenas as igrejas voltarem a ter uma vivacidade nas suas orações, nas suas pregações, uma vivacidade nas suas práticas religiosas, mas começaram também a atrair pessoas da comunidade, pessoas da sociedade ao redor, começaram a vir para essas igrejas e serem transformadas, começaram a mudar de vida. Não é isso que está acontecendo em muitas igrejas que estão presas na história, tem até um belo exemplo histórico, mas precisam talvez reciclar suas práticas que talvez estejam fazendo-as se prenderem no passado e deixando de estar vivas para o presente. Jesus, quando fala para aquela figueira, em Mateus, ele dá uma lição de fé, ele mostra como as palavras têm poder. Ele fala que a fé com as palavras, com a atitude de obediência a Deus, causam resultados. Aqui Marcos não expõe muito isso, neste momento pelo menos, mas dá para ver que Jesus está mostrando que as coisas são temporárias, as coisas passam. Mas nisso daí, ele, o Filho de Deus, deve ser o nosso alvo. Os seus ensinos, os ensinos de Cristo, devem estar mais acesos que nunca em nossos corações. Mesmo que a sua igreja esteja meio fria, meio parada, você não precisa abandoná-la, você precisa ajudá-la. E você faz isso tendo um foco voltado para o que a palavra de Deus ensina, tendo sua atenção concentrada em como Jesus vivia, como os apóstolos de Jesus viveram, e procurar extrair disso daí, com oração, a essência e a prática dos princípios que eles viveram, que eles praticaram.
É bom ter aquele sistema todo organizacional certinho numa igreja, toda a burocracia em dia. As igrejas devem realmente ter bom testemunho, devem andar organizadas, mas nunca perca de vista a chama do avivamento, a chama da vida espiritual. O templo de matéria, o templo de pedra sobre pedra, passará, mas o templo vivo, que é o povo de Deus, vós sois o templo do Espírito, vós sois o santuário do Deus Altíssimo. Então esse povo que é santuário, é isso que é importante na história da salvação. Na história da redenção, aquele templo que nós vemos aqui no texto, ele ia ser destruído. E mesmo que fosse reconstruído, já não era mais o objetivo tão forte quanto foi antes na história. O objetivo agora era o corpo de Cristo, era o povo de Deus que ia encarnar aqui na terra a pessoa de Jesus, o povo de Deus, a igreja de Cristo que ia vir agora, que ia surgir no meio desses fatores históricos que iam acontecer. Jerusalém ia ser invadida, o templo seria destruído, mas o povo de Deus, os seguidores de Jesus, iam crescer em todo o mundo. O evangelho ia se espalhar para toda a terra. Esses fatos aconteceram e estão acontecendo presentemente. O evangelho continua se espalhando. É claro que algumas igrejas em alguns continentes, ou várias igrejas até, em alguns continentes, igrejas cristãs, estão se esfriando, alguns templos estão até se fechando ou sendo vendidos para ser usados em outras coisas. Dá uma dó ver isso, é triste, mas não se engane. O povo de Deus continua se movimentando pelo planeta Terra. O Espírito Santo não está parado, porque ele sopra onde quer. Ele é como o vento, você ouve a voz dele, você percebe os movimentos dele, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito está soprando em continentes, em países que são fechadíssimos para o Evangelho. O Espírito de Deus está soprando ali e muitas pessoas estão se tornando cristãs, estão seguindo a Jesus. Países que têm o regime totalitarista, que têm o regime supervigilante, nesses países o evangelho está crescendo ali, apesar da perseguição. Então nós aqui no nosso continente, em nosso país aqui, que vemos as coisas muito fáceis para os evangélicos, para os cristãos, para os católicos, para os protestantes, etc., e acabamos tendo o evangelho meio de facilidades, nós precisamos olhar ao redor e ver que cristãos que estão sendo perseguidos estão produzindo muito frutos. E aqui no meio da vistosidade, no meio dos holofotes, templos grandes, pastores aí cheios de renome, igrejas cheias de gente, mas será que estão cheias de vida? Então, quando Jesus olha para aquela figueira e fala aquilo, que isso sirva como uma lição de maturidade espiritual. Não devemos estar contentes só com os auês, as plumas, os paetês dos louvorzões e das cerimônias cheias de gente, cheias de togas, cheias de danças. Nós devemos estar procurando a vida piedosa, a vida de oração, vida de transformação interna, vida de alimentação da palavra de Deus, vida de essência. Não é algo que eu sou perfeito, mas é algo que temos que buscar. Pode ser que você veja algo como um pouco muito espiritual que eu estou falando, mas o importante é que você olhe para Jesus e se aprofunde no relacionamento com Ele e em ser um instrumento dele para que outras pessoas também cresçam na mesma fé que você está crescendo. Cresça para produzir frutos. Cresça em Jesus. Não deixe de dar o seu like para que ele ajude o algoritmo a alcançar mais pessoas. E que a graça e a paz seja com você.